E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o nosso Logos Reis. E hoje eu vou falar de uma série que está já na sua segunda temporada. O nome dela é Umbrella Academy, que eu vou fazer uma relação bem especial com um dos princípios da lógica. Quer saber qual? Espera uns segundinhos que eu já te conto. Bem, pessoal, Umbrella Academy é uma história que vem das histórias em quadrinhos, dos HQs, tá? E é uma história, assim, bem especial. História de super-heróis. O que acontece? Anomalamente, 43 mulheres, em 1989, em toda parte do mundo, ou em qualquer parte do mundo, elas vivem em qualquer parte do mundo, quero dizer isso, elas ganham bebês. Só que elas ganham esses bebês sem antes estarem grávidas, sem antes estarem com nenhum vestígio de estarem grávidas, certo? Isso que é a anomalia. Depois delas ganharem esses bebês, um um bilionário industrial descobre isso e tenta adotar esses bebês um por um, mas consegue apenas 7. Isso mesmo, ele ainda consegue 7 dessas crianças. Aí começa a história, né? Na verdade, essa é uma introduçãozinha que dá no primeiro episódio. Começa a história, ele lá com seus 7 bebês extraordinários, porque eles têm poderes extraordinários. E aí começa, né? Ele passeando com as suas babás e as suas crianças, os bebês. Lá pelas tantas, ele cria a Umbrella Academia, onde ele treina essas crianças, já que elas têm, né, poderes especiais, para serem super-heróis. Isso mesmo, para serem super-heróis. Elas são essas crianças que estão aparecendo aí. Mas acontece que ele é uma pessoa muito fria, calculista, o que parece ele só está interessado nas crianças por conta dos poderes que elas têm. Mas a mansão que ele vive com elas ainda tem um macaco que se chama Pogo, tá? E esse macaco é uma espécie de mordomo, mas ele é muito sábio e ele, por vezes, é ele que faz o papel de pai das crianças. E tem ainda a mãe das crianças, que aliás ela é bem curiosa, é bem excêntrica, vamos colocar de um certo modo assim. Mas a excentricidade dela é diferente do bilionário, certo? Esse bilionário, Sir Reginald Hargrave, acho que é assim que se escreve, posso colocar aí embaixo para vocês. Ele usa um monóculo e ele não tira esse monóculo para nada. Essa informação vai ser importante. Aí o que acontece? Essas crianças, o Luther, o Diego, o Alisson, o Kraus, o Ben, o número 5, sim, o garoto número 5, ele não tem nome, ele é chamado apenas pelo número 5. Isso, aliás, depois é explicado na história. E tem também a Vânia, que é a número 7. Os outros eu não coloquei na ordem, certo? A Vânia, aparentemente, ela não tem poderes. A Vânia é uma musicista, aliás, muito talentosa. Mas ela vive constantes bullying e assédios morais dentro de casa por conta dela não ter esses poderes que os seus irmãos têm. Aliás, ela sempre tem vontade de ir com eles nas missões, mas o seu pai nunca deixa. Pelo contrário, ainda fica constrangendo ela o tempo todo, certo? Mas acontece assim, ó, eles não conseguem se entender, eles só passam da adolescência. Uma tragédia também acontece na família, que também vocês vão ter que ver assistindo a série, certo? E lá pelas tantas, quando eles estão lá na faixa etária dos 30 anos, cada um com a sua vida, e também aconteceu uma outra situação que a Vânia escreveu um livro sobre a Academy Umbrella, contou coisas sobre a vida deles que nenhum deles gostou, não só o pai. Então todos eles se afastaram por conta disso e por conta muito também da atitude do pai. Aí o que acontece?
como eu estava dizendo para vocês, lá na faixa etária deles dos 30 anos, ainda no primeiro episódio, veio uma notícia avassaladora para todos eles. O pai deles morreu. Aí eles se obrigam a todos voltar para casa e começam a observar, primeiro uns, depois os outros, né? Não imediatamente todos eles ao mesmo tempo, que alguma coisa está errada naquele assassinato, certo? E aí eles decidem que finalmente vão se unir novamente para poderem investigarem o assassinato do pai deles. Por quê? Porque eles observam uma coisa muito interessante. O monóculo do pai deles não está com ele. Ou seja, como ele não tirava aquele monóculo de jeito nenhum, aquilo já foi uma evidência que fez com que surtisse neles uma dúvida de que aquela morte não era uma morte natural como estavam querendo transparecer. Esse é o ponto, certo? Mas agora voltando, tem o número 5 que eu falei para vocês. Ele viaja no tempo, faz teletransportes, né? E viaja no tempo, em tempos curtos, longos, na mesma sala, de um lugar para outro. E a relação que eu quero fazer com vocês é justamente ele, esse rapaz, o número 5, com a lei da não contradição, ou como a gente pode falar também, a lei da contradição. Uma das principais leis da lógica clássica, depois da lei da identidade e a lei do terceiro excluído. O que diz a lei da não contradição? Muito simples. A lei da não contradição diz que nada pode ser e não ser, estar e não estar, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sob os mesmos aspectos e as mesmas circunstâncias. Na prática, gente, isso quer dizer o seguinte, que eu não posso estar aqui e na minha cozinha ao mesmo tempo, ou não posso estar aqui e na minha sala ao mesmo tempo. Eu só posso estar aqui, fazendo esse vídeo, neste momento. O meu jeans aqui, ele não pode ser jeans e sarja ao mesmo tempo. Eu não posso ser filha e mãe ao mesmo tempo. Ou seja, não posso ser filha e mãe da mesma pessoa. Eu posso ser filha da minha mãe e posso ser mãe de outra pessoa, certo? Isso é o que diz a lei da não contradição. Mas aí vocês podem me dizer assim, mas o número 5, ele se teletransporta ou viaja no tempo, assim, só de um lugar para outro, e ele, quando ele está num lugar, ele está num lugar, e quando ele está no outro lugar, ele está no outro lugar. Correto. Mas acontece que em muitas situações da série, que vocês vão verificar, eu tenho certeza que vocês vão assistir, ele, no mesmo local, como eu já disse para vocês, ele se teletransporta assim, uma rapidez que foge de todos os padrões da lógica e da física, e é isso que eu queria colocar para vocês. Na realidade, ele rompe com as leis da física e da lógica, principalmente quando ele faz esses teletransportes de um lugar para outro, assim, no mesmo local, que eu quero dizer. Gente, quando eu passo a lei da não contradição para os meus alunos, a primeira coisa que eles me dizem é o seguinte, ou as primeiras coisas, né? Professora, e quando a gente está num lugar onde numa rua é uma cidade e a outra rua já é outra cidade, um lugar de fronteira. Se eu colocar o pé numa dessas ruas e o outro pé na outra, eu vou estar aonde, afinal? Vou estar aonde? Ou quando eu estou no avião e vou fazer uma conexão no lugar, na verdade, assim, por exemplo, quando eu quero fazer uma conexão que eu estou indo para, sei lá, Nova York e faço uma conexão em São Paulo. Quando a gente para o avião na pista em São Paulo e a gente nem sai do avião, aonde é que a gente está? A gente está em São Paulo mesmo? O que eu vou responder a eles? A única coisa que eu posso responder é o seguinte, quando você está num lugar de fronteira e você está com um pé no local e o outro pé no outro local, você não está totalmente nem no lugar, nem no outro. Aquilo já é uma questão espacial, geográfica, certo? Quando você está no avião,
você vai chegar na pista do avião, não vai nem mesmo descer, não importa, em São Paulo você vai estar, mas você não vai conhecer a cidade. Sempre tem umas pegadinhas, né? Na realidade, assim, gente, esse princípio da não contradição, que se junta com mais outros dois princípios da lógica clássica, eles servem para nós avaliarmos e analisarmos argumentos dedutivos, que acredito eu que vocês já pegaram bem em outros momentos que eu já falei, né? Então, gente, hoje era isso. Umbrella Academy, juntamente com seus alunos superdotados e principalmente o número 5, que acaba rompendo o princípio da não contradição, ou melhor, na minha análise, ele rompe. E na sua? Será que você vai perceber isso também? Assista que você verá e vai me contar também. Até mais então. Bye!